Bom, nós ficamos com distúrbios dos carboidratos e a gente vai falar sobre a galactosemia e a intolerância hereditária à frutose. A matéria de dietoterapia pediátrica, é, a professora Laís Silveira Guzmão, que foi um trabalho solicitado por ela. Bom, para começar aqui, vão ser abordados os tópicos com a definição, patologia, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e a conduta nutricional dessas duas doenças. Bom, a galactosemia, ela mede o nível elevado da galactose no sangue. Ela é um distúrbio do metabolismo, né, um distúrbio inato, que é causado pela falta de uma enzima necessária para a metabolização da galactose, ou seja, a galactose ela não consegue ser metabolizada e ela acaba optando por vias alternativas para que se faça essa metabolização. A galactose ela é um tipo ela é um tipo de açúcar que forma um açúcar mais complexo denominado lactose, que é aquele que está presente no leite. Um metabólito tóxico para o fígado e para os rins se acumula. Como eu já disse, como ele procura essa via alternativa, acaba acumulando o metabólito que acaba sendo tóxico, principalmente por os rins. Também danifica o cristalino, causando catarata em algumas crianças que são diagnosticadas mais tarde ou que não procuram, ou que os pais, né, não têm acesso ao tratamento. E a galactosamida, ela ocorre quando os pais transmitem aos filhos um gene defeituoso que causa esse tipo de distúrbio. A fisiopatologia apresenta uma desordem metabólica, como eu já tinha dito, de origem recessiva e autossômica, podendo manifestar mais de 230 tipos de mutações desse gene que codifica a enzima GALT, que vai ser responsável pela degradação da galactose. Esse erro inato ele fica localizado no braço curto do cromossomo 9, na banda 13, e é dividido em 11 exons. Esse processo metabólico da galactose 1-fosfato uridiltransferase, ele não ocorre. Não ocorrendo esse processo, a galactose 1-fosfato e a galactose elas se acumulam e, como eu disse anteriormente, isso é tóxico para o fígado. Como elas não se acumulam, elas acabam procurando uma via alternativa para poder tentar degradar. Essa via alternativa forma o galactitol e o galactonate, que em níveis elevados elas são tóxicas para o organismo e causam as consequências fisiopatológicas da doença. O diagnóstico ele pode ser feito através do exame de sangue e do exame de urina. Antes da concepção também os pais ou os filhos desses pais podem fazer um teste para saber se eles são portadores do gene, né, que causa a doença. O exame de sangue também é feito para poder saber se tem esse erro inato no metabolismo. E também na urina é feito o exame para detectar a quantidade elevada de galactose, porque como ela não é metabolizada, por vezes ela acaba sendo excretada pela urina. As manifestações clínicas. As principais manifestações clínicas da galactosemia é a perda do apetite, vômito, icterícia, que são pele e os olhos amarelos, a diarreia, o crescimento dessa criança é afetado, acaba sendo afetado por conta disso. O funcionamento dos glóbulos brancos também é afetado. Pode ocorrer infecções graves nessa criança. Muitas crianças também acabam tendo catarata por essa toxicidade desses metabólitos. As meninas, com frequência, elas apresentam ovários que não funcionam e somente algumas conseguem conceber naturalmente. E se o tratamento for adiado, como eu tinha dito,
A criança ela permanece com a baixa estatura e a presença de deficiência intelectual ou pode até morrer se não for tratada. O tratamento para a galactosemia é justamente eliminar por completo da dieta da criança o leite ou os derivados do leite, que são as principais fontes da galactose da dieta. Os bebês também, eles, como não podem ser amamentados, eles utilizam fórmula láctea à base de soja, né, que não contém a galactose, depois de serem diagnosticados, restringe a ingestão de galactose para o resto da vida e muitos acabam tendo que tomar suplementos, assim, eu não achei muito, assim, de questão voltada mais para medicamento, eu achei mais voltada mesmo para os cortes na alimentação. E aqui a conduta nutricional, eliminar leite e derivados da alimentação dessa criança, se for necessário, né, a suplementação ou tentar obter através da alimentação com outras fontes, alimentos com outras fontes sem ter a presença da galactose, alimentos que contenham proteína, cálcio, riboflavina, vitamina D, vitamina K e gorduras. Se não conseguir encontrar essas outras fontes, podem ser utilizados a questão da suplementação também. Fórmula à base de soja e hidrolisados de caseína, geralmente para crianças que são diagnosticadas que ainda estão em aleitamento, é justamente indicado essa fórmula à base de soja. Além disso, também, se a criança já tiver em alimentação complementar, é possível, né, complementar essa alimentação com hortaliças e legumes de cores verdes escuras que contenham menores quantidades de galactose, como os aspargos, a couve, a abobrinha, o pepino, espinafre, a selga, alface e também frutas como o damasco, o abacate, a laranja, manga, melão e uva. E agora eles vai dar continuidade ao trabalho. Bom, gente, agora a gente vai falar então sobre a intolerância hereditária à frutose. Então, a definição é que ou conhecida também como IHF, é um distúrbio do metabolismo dos carboidratos e que é causado pela falta de uma enzima que ela é necessária no processo de metabolização da frutose. Quantidades muito pequenas da frutose elas vão causar níveis baixos de glicose no sangue, que podem causar danos renais e hepáticos. Tanto que dos principais sintomas característicos dessa doença é justamente a hipoglicemia, por conta disso. Porque os níveis de frutose vão fazer esses baixos níveis de glicose. Esses distúrbios de intolerância à frutose, eles ocorrem quando os pais transmitem aos filhos os genes defeituosos que causam esses distúrbios. Por isso, ele é recessivo. Pode passar. Existem algumas enzimas que podem ser afetadas, não é só uma. Mas essa é a principal, a frutose 1-fosfato-aldolase. Então, como eu havia falado, é do tipo autossômica recessiva, por via dos genes dos pais. A mutação acontece no gene ALDOB, localização no braço curto, né? 9p31.3. O acúmulo de frutose 1-fosfato causa diversos sintomas. E como eu falei, o mais característico é realmente a hipoglicemia. Essa enzima é necessária no processo de catabolização da reação que vai atuar na glicose, né, na frutose, e que ela tem relação com a gliconeogênese, a glicogenólise e também com o ciclo do piruvato. Pode passar. Em relação às manifestações clínicas, fora a hipoglicemia, pode aparentar vômitos, náuseas, agitação, palidez, sudorese, tremores, letargia, dores abdominais. Os sintomas, eles são muito comuns. Então, o diagnóstico ele não é tão fácil de acontecer justamente porque os sintomas podem ser de várias doenças e não são tão perigosos assim. Então, por isso que não é a primeira suspeita clínica dos médicos quando a criança aparece com esses sintomas. E a criança geralmente vai ter esses sintomas quando ela começar a introdução alimentar, que é quando ela vai começar a ter esse contato com a frutose que está presente nas frutas, principalmente. Pode passar.
Em relação ao diagnóstico, existem vários exames diferentes. E aí temos dos mais simples aos mais complexos. Então, o primeiro é a pesquisa de frutose na urina, que é um dos mais simples que tem, seguido da dosagem de fosfato inorgânico sérico da glicose sanguínea após a infusão intravenosa de substâncias contendo frutose. Só que esse é um dos mais invasivos que tem, então ele não é tão facilmente utilizado para o diagnóstico. Além disso, também tem a dosagem enzimática em biópsia hepática ou biópsia intestinal, porque, como eu falei no começo, por conta dessa interferência no metabolismo, pode causar danos hepáticos. E, por fim, o teste de hidrogênio expirado, que ele é um dos mais precisos que existem, só que ele não é tão fácil também das pessoas quererem realizar, porque fica mais uma pesquisa de frutose na urina mesmo, por ser